gente pensou lá no início, 20 milhões de metros quadrados, eu falei, será que vai dar? Mas era um desafio para 4 anos, não para 2, né? O mais difícil de fazer a licitação foi convencer o TCM a aprovar a nossa licitação, porque tudo aquilo era, no mínimo, eu vou colocar louco. A gente chegou a debater com o tribunal, respondendo questionamentos dele. Viramos noite, saímos daqui 2 horas da manhã. Teve dia que a gente saiu aqui 8 horas da manhã do outro dia, porque a gente tinha que deixar as coisas estruturadas em pé para dar conta. A gente deu. Todo mundo fala assim, até, por que só começou depois? Porque nos 2 primeiros anos tinha pandemia. Para mim era inaceitável a gente fazer, por exemplo, o recap, sabendo se de repente a saúde precisava de dinheiro, né? Depois que a vida começa a retornar e volta tudo, aí sim, então, vamos lá, temos condição de fazer, vamos retomar a vida de novo. Aí começa a recap e aí surge a guerra, né? Tem a guerra, mas vamos atrás, acho que a gente não pode nunca não acreditar. Tinha que fazer, acho que era um projeto que a cidade precisava, a gente tinha condição, estava preparado e tinha que começar. Quando a gente foi iniciar, a gente já estava em 2022, metade do ano. Quando eu falei que eu ia conseguir fazer, que para as empresas, todo mundo, tá, porque assim, a média de execução, a gestão do Dória e do Bruno em 4 anos fez 500 milhões de reais, né? E quando eu falei que eu ia chegar a 300 milhões de liquidação mensal, era algo que ninguém acreditava, nem as empresas. Acho que fazer o maior programa de recap passa primeiro por fazer o maior edital, né? Com mais filtro, com mais controle. A licitação do recap, nossa, gente, essa licitação é uma das mais difíceis que a gente já fez aqui. O maior edital já feito do recapeamento. Em volume de tudo, de metros quadrados executados, de extensão realizada, de valor envolvido em tudo. Controle, tudo. Como fazer uma licitação, né, para 20 milhões de metros quadrados, ia fazer da forma mais transparente possível, mais econômica para a cidade possível e que ela fosse real e viável. Eu estava licitando R$1 bilhão, né? Porque é 999,987 milhões. Foi uma loucura. O Modenese contratou uma equipe técnica muito competente para isso, então a parte técnica ali a gente tinha muito embasamento. Chegou a ter mesa técnica com o tribunal, provar e demonstrar que as melhores técnicas de engenharia são aquelas que a gente estava propondo. E que São Paulo, com a grandiosidade que tem, com mais de 17 mil quilômetros de via, mais de 198 milhões de metros quadrados, mais de 12 milhões de pessoas, merece tudo aquilo que a gente estava exigindo. Nunca na cidade tinha sido feito um cronograma de execução de serviços de engenharia, onde a gente delimitasse o prazo de execução em 4 meses. Pela primeira vez a gente faz um estudo de avaliação do pavimento, então a gente verifica as patologias que estão presentes na via com o uso de tecnologias que antes só eram utilizadas em rodovias. Quando veio para o Brasil, né, era usada lá em Nova York, na Europa. Então, quando veio para o Brasil, veio para rodovias e a gente implantou na cidade de São Paulo. Eu tenho estudo do solo, eu tenho Paviscan, eu tenho FWD, eu tenho o Gaia, né? Então, a gente faz o escaneamento da via laser, faz a avaliação do conforto do pavimento pelo sistema Gaia, que é um programa desenvolvido aqui na Secretaria. E a gente também faz a avaliação das bacias de deflexões, que é o levantamento deflectométrico, é o quanto a camada estrutural do pavimento está deformada, né? Está degradada. A gente faz o estudo de avaliação do pavimento, que determina de fato quais são as soluções que tem que ser aplicado em cada trecho de via. Então, assim, eu não pego uma solução genérica e aplico em todas as vias da cidade de São Paulo. Cada via tem sua particularidade, tem as suas deficiências estruturais, deficiências funcionais, e eu estudo cada uma delas
e eu faço como se, um tratamento específico para cada via. Então, a solução para cada tipo de via. Foi um desafio provar para o TCM que nós conseguiríamos fazer tudo aquilo que se contratasse em 4 meses, porque até então o tempo médio de obra de recapeamento de uma via, vamos colocar aí, de uma via de 2, 3 quilômetros, era de 1 ano e meio, 2 anos. Aquilo que era pertinente, que a gente adequou com as orientações do próprio corpo técnico do tribunal, e a gente foi uma conversa muito saudável com ele, uma troca de informações que a gente, junto com eles, chegou ao denominador comum e aí estruturou o programa e colocamos ele para ser executado, dia 20 de junho de 2022. Então, assim, foi uma luta bastante árdua, até que, por fim, a gente colocou ele com todos esses controles, o tribunal deu parecer como favorável à licitação e a gente iniciou o programa. A gente faz a reciclagem do material fresado. Então, todo esse asfalto que a gente tira, o asfalto que está oxidado, degradado, a gente faz a fresagem desse pavimento, leva para uma usina, a gente faz a reciclagem desse material, incorporando novos agregados, material fino, um percentual de CAP, que é o material nobre do asfalto. Ao invés de a gente ir em jazidas minerais e tirar um material novo da terra, a gente recicla o que estava lá oxidado, transforma, incorpora, enriquece esse material e aplica novamente. Então, a gente faz ele como camada de base, em cima dele vem uma camada de reforço para depois vir a camada final do pavimento. E como camada final nesse programa também, a gente previu 2 tipos de materiais. O CBUQ, que é o concreto betuminoso usinado a quente, que é o mais comumente utilizado no Brasil inteiro. E também a gente implantou o SMA, que é um material que foi desenvolvido na Europa e que ele dá maior resistência. E aí se chegou a um patamar que a cidade nunca teve, de ter 100 vias sendo recapeadas ao mesmo tempo. Isso é uma marca que nunca teve na cidade, mas que ninguém, nem as próprias empresas acreditavam, nem várias outras integrantes do governo acreditavam, porque nunca tinha sido feito. Teve momentos aqui que a gente tinha 300 vias em execução ao mesmo tempo e tinha que fazer o controle de tudo isso, elaboração de planilha. E eu dizia, olha, hoje a gente vai ter que ficar um pouco até mais tarde, todo mundo fechava, a gente ficava. Cansei de ver quantas noites a gente jantou aqui, viramos noite, saímos daqui 2 horas da manhã, teve dia que a gente saiu aqui 8 horas da manhã do outro dia, porque a gente tinha que deixar as coisas estruturadas em pé para dar conta. E a gente deu. O pessoal aqui, a gente incorporou, vamos pensar assim, vamos desenvolver um BI. Então, a gente desenvolveu um Power BI, que hoje a gente tem todos os dados na palma da mão, no telefone. Então, tudo isso foi um esforço comum e a gente conseguiu deixar em pé. É até difícil de falar, porque assim, foi muita coisa que a gente passou junto. Muita coisa mesmo. Um exemplo que aconteceu foi na Zona Norte, que quando a empresa entrou para fazer um reparo profundo em um determinado trecho, ela achou uma adutora da Sabesp a 20 centímetros de profundidade, quando devia estar a pelo menos 60 centímetros. Então foi tipo aquele desenho do pica-pau do chafariz, que começou a jorrar água, inundou, quebrou telha de 2 casas, inundou a casa inteira. A gente tem reunião toda quinta-feira com as concessionárias Sabesp, Comgás, o departamento de Convias, que é quem faz a gestão das concessionárias aqui, né, na cidade de São Paulo. Então, toda quinta-feira tem essa reunião e a gente olha, a nossa execução está nessas vias. A gente está previsto para iniciar no próximo mês tantas vias, são essas aqui. Vocês têm algum serviço para ser realizado lá? Se tiver, a gente senta, chama eles, olha, vamos aqui compatibilizar os nossos cronogramas. Quando que você está previsto para entrar? Qual o tempo de duração? Eu consigo segurar? Eu não consigo? É obra urgente? É ligação de ramal com o empreendimento que está sendo construído? É ligação de esgoto? Qual que é encanamento? É método não destrutivo? E assim a gente vai, semana a semana, fazendo essas compatibilizações de serviço. Toda via recapeada existe um buraco feito pela Sabesp através de uma obra emergencial. Nossa, dá uma tristeza no coração, que eu não consigo nem acionar a garantia nesse ponto. Que a garantia é um
Uma coisa que a gente também previu em edital, né? As empresas têm que dar garantia de 5 anos da execução dos serviços que eles fizeram. Então, qualquer coisa que for relacionada à execução dos serviços, que eu apresentar patologia na via, a gente aciona ele e eles têm a obrigação de corrigir sem ônus aos cofres públicos. Todas as obras que são de expansão e ligação, que precisam de autorizações, a gente tem um grupo de trabalho junto com a Sabesp e com a Comgás, em que a gente faz essas compatibilizações de obras. Qual que é a ideia do grupo? Proteger o recap, para não acontecer de quando a gente finalizar os serviços, eles entram lá rasgando o que a gente fez. Quando a gente rasgando, é abrindo vala, que deixa um ponto de infiltração na via, que danifica todo o pavimento, inclusive até a base que foi executada. Todas as obras em vias recapeadas, a partir de um ano, quando a gente autoriza, mediante a justificativa ou croquis, a gente também acompanha ela até a conclusão e depois 6 meses também consequente, porque nesses 6 meses ele pode aparecer uma patologia, porque teve um problema de compactação ou, enfim, não foi feito corretamente. Então, a gente também cobra as empresas após a conclusão da obra deles em vias recapeadas. A Secretaria pensa no bem da população e estamos desenvolvendo métodos e mecanismos para atender todo mundo. Só que, assim, a cidade de São Paulo é gigantesca. Tem 17 mil quilômetros de vias, o estado em rodovias tem 22 mil quilômetros, o estado de São Paulo. Para a gente fazer todas as vias da cidade de São Paulo, precisaria mais de 30 bilhões de reais. E a gente sabe que não é viável fazer tudo isso. Então, a gente precisa pensar estrategicamente, sempre levando em consideração o impacto na vida das pessoas. No primeiro momento, ele se preocupou naquelas pessoas que diariamente saem das suas casas e tem que passar 2 horas de ônibus para chegar no trabalho, mais 2 horas para voltar. Então, vamos primeiro atacar essas regiões. Eu acho que tem mais de 20 mil empregos. Com certeza. Entre diretos e indiretos, com certeza. Pelo investimento, pela extensão aí de praticamente 2 anos. Então, mais de 20 mil empregos entre diretos e indiretos, eu não tenho dúvida. Eu não sou natural de São Paulo. Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte chamada Pogi, que tem 32 mil habitantes. Então, não dá nenhum bairro da cidade de São Paulo. É aquela cidade que todo mundo se conhece pelo nome, né? E quando eu vim aqui, que eu recebi o convite para integrar a equipe do Modonese, foi um orgulho muito grande. E assim, até eu sou muito grata a ele por ter acreditado no meu potencial, por ter me dado as oportunidades que deu. E eu acredito que, de certa forma, eu entreguei aquilo que ele confiou a mim. E o nosso trabalho não é entregar recap, é mudar a vida das pessoas.